Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos, e eu vou dar continuidade às frases. A próxima frase é uma de minha autoria, essa daqui, ó. Quando não mais se sentir confortável por ter que jogar uma semente no lixo e não na terra, você estará começando a entender. Então, é uma frase que já tem alguns anos que eu escrevi, né? É uma frase reflexiva sobre a nossa relação com a natureza, né? E os meus métodos de estudo, ou o meu método de estudo, é observar a natureza, né? Como que a natureza funciona, né? Para tentar chegar à nossa própria natureza. Então, porque eu vi um vídeo de um rapaz falando, ele é um indígena, né? Que falando assim que a natureza, para eles, a palavra natureza não existe, né? Porque tudo é natureza. Então você não precisa fazer a separação do que é você, do que é a sua vida da natureza, né? Tipo, você tem a vida indígena. Então é uma coisa criada pelo homem branco, assim, o homem da cidade, né? Que separou, né? E vive uma coisa totalmente desconexa do que é natural, né? Então, aqui pra gente tentar voltar aos trilhos, né? Ao nosso processo natural, né, de evolução, eu não diria nem de evolução, é o nosso processo natural. Vamos supor que você pega um animal que está na natureza e passa a criar ele em cativeiro. Né, e começa a criar esses animais de cativeiro de uma forma totalmente desconecta do que eles eram. Então eles passam a ficar mais doentes, eles passam a viver menos. Essa é a vida do ser humano. Né? Então o ser humano, nós já nascemos dentro desse processo. Então quando a gente olha para fora, né, vamos supor para fora, quando a gente olha para fora da cidade, para fora do conglomerado, do rebanho, quando você vê isso aqui é totalmente artificial. Né? E tem aquela coisa que uma cidade é uma doença na Terra. Se você observar para o satélite, você vê que é como se fosse um câncer se espalhando assim na pele. Né? Então, assim, totalmente artificial assim e, digamos, brutal. Né? Então, assim, aqui dentro, o que nós somos? Nós somos esse animal que foi retirado da natureza. Né? Mas o que somos? Nós somos um controlador, alguém que está aqui dentro desse avatar, né, que é o personagem, que é o, né, experienciando essa vida aqui na Terra, né? E esse ser, ele passa a despertar, né? Porque esse ser, ele tem a natureza em si, né? Ele é a natureza, ele é o cosmos, né? Então a gente passa a diferenciar, a gente vê que a vida é artificial e olha para fora e fala, nossa, é a natureza. Então uma das bases que eu tomo é olhar o movimento da natureza, né, para retomar o processo natural, ver né, quão artificial estou vivendo, né? Porque é o processo, como eu falo, é individual, porque o coletivo, a gente não vai conseguir mudar o coletivo. O coletivo já está, é uma, digamos, locomotiva que está aí a 1.000 por hora, né? E não está nem se importando o que está lá na frente, né? Então a gente começa a observar tudo isso, né? E a natureza, ela é certeira, né? Não tem erro na natureza. E quando a gente se refere à natureza, a gente fala a fauna, a flora, lá, os montanhas, rios, lagos, árvores, né, os oceanos. Mas voltando a falar naquela fala indígena, nós somos a natureza. Né? Nós somos a natureza. E é rio, montanhas, né? Uh, cordilheiras de montanhas, continente, os continentes, o planeta Terra é a natureza. Né? Um planeta, outro planeta, vários planetas, né? Um sistema solar, né? Uma galáxia, uma Via Láctea, né? O próprio universo é a natureza. Então tudo isso está em sincronia, né? Então partindo do macro, né? Universo, galáxia, né? Constelações, os planetas. Aí no planeta você vai ter as montanhas, os oceanos, os continentes, as florestas, a árvore e vai ter os animais transitando ali. É a natureza. Né? E dentro do animal você tem toda uma diversidade de seres vivendo também, né? Que são os micro-organismos que vivem nos nossos corpos e as nossas próprias células. Tudo isso é a natureza. Né? E o ser humano, ele desconectou. Né? Ele foi criado com o propósito, né, de servir, né? Ele está sendo extremamente parasitado e para ele ser parasitado e acertar essas condições, né, ele tem que estar desconexo do que ele é. Então a mente nossa não é usada para o ser usa a mente, é o sistema que usa a mente. Né? Então quando é que o ser que usa a mente? Quando você, cósmico, encarnante, você começa a olhar e ver que você está desconexo da natureza e começa a buscar a retornar essa natureza. A botar a raça de novo, de volta ao rumo. Né? Mas você só pode fazer isso consigo mesmo. E compartilhar suas experiências que nem estou fazendo aqui, né? Que nem fazemos. Então compartilhar, ser exemplo, né, para a raça, né, voltar. Só que
já é um processo que está tão arraigado que a massa digamos assim, não desperta em um período de uma vida, né? Por isso que assim, nós somos um coletivo que com o tempo esse processo ele se dá. Então, isso de observar a natureza, aí gera essa frase, né? Que uma coisinha simples de uma semente, porque qual que é o processo natural de uma semente? É cair na terra e ali nascer outra árvore. Então, esse é o propósito de toda semente, né? Ela vem com esse propósito, né, natural. Embora a gente sabe que não é assim, né? Tipo, você tem uma árvore, ela dá ali, digamos, milhões, né, de sementes. Você não vai nascer milhões de árvores ali do lado dela. É uma outra, né? O mesmo processo do nascimento de uma vida humana, né? Você tem os espermatozoides, são milhões, nasce ali só um, né? Mas mesmo assim, ainda traz aquilo, né, em si, que é a vida. E nós, né? A questão também é do lixo que a gente gera, né? Então nós somos seres que vivem uma vida artificial gerando muito lixo, né? E extremamente assim, né? De uma forma estupenda, né? Gerando lixo que não era para isso. E jogando coisas naturais, coisas que vão supor. Então se não é para jogar no lixo, faz um processo orgânico, né? Joga ali, faz aquele lixo orgânico para retornar à natureza, né? Ser compostos orgânicos. Então nem isso a gente faz, né? Então a gente teria que ir aos poucos retomando esse caminho. Então quando você observa isso, você observa que você adentrou a esse movimento, né, de desperdício, né, o tanto de comida que as pessoas jogam nisso, as pessoas não conseguem nem calcular a quantidade de comida que come, né, coloca ali no prato e joga fora, né, e é como um processo natural. Então isso gera desconforto, né? Jogar algo que não é para fazer gera um desconforto. Então quando você começa a retomar esse processo, né, então a sua mente já começa a se condicionar a voltar, retornar para a natureza, né? Quando você faz algo que você é obrigado a fazer algo que não é, já dá aquele, não, isso aqui não posso fazer, né? As pessoas que, como eu falo, pegam um papelzinho de lixo, né, um papel de bala, né, já não vai jogar no chão, né, vai se sentir mal se de repente deixa cair. A pessoa vai lá e recolhe, mas não vai. Sendo que você vai andar por aí, vai ver pessoas abrindo a janela do carro e jogando pilhas de lixo, né? Então gera um desconforto. Agora fala, ok, você vê uma raça totalmente esquisita, né? Eu como usando um corpo que é semelhante a essas raças, e a gente tem que se acostumar com isso, né? E conseguir conviver com isso, né? Eu estou falando pequenos detalhes, né? Porque é tudo que você vê que é desconexo, né? A vida aglomerada, que é como um câncer, né? Tira do que é o ser humano. Então eu já tenho que falar para você aquele processo que somos, né? Reino mineral, reino vegetal, né? Que são as emoções, o corpo físico, corpo emocional, corpo mental. Então a maioria ficou aqui no corpo mental, é como um animal, todo animal tem isso, tem um corpo físico, tem um corpo emocional, tem um corpo mental, e o ser humano não usa o seu mental. Então por isso que é uma raça que não é antinatural, né? É uma raça que está sendo utilizada como um rebanho, como um recurso natural, né? E a gente está dando esse salto aqui, ó, despertar a consciência. Aqui o ser ele aprendeu a sobreviver, né? O ser que sobrevive na selva, em um exemplo, né? Que não é nem selva isso aqui, né? É uma que eles usam, né? Para ser o maior, dominante, né? Conquistar o seu espaço, né? A pessoa, né? Então a pessoa briga, ela quer conquistar o espaço dela, né? E sai empurrando todo mundo. Aqui você vê que você todos, não é eu um indivíduo, é nós todos, né? Eu tenho consciência de eu controlando um corpo físico, mas que somos todos. E não é eu, somos todos um eu, e eu sou você também, você é outro eu. Não, tudo que existe, tudo, né? Tudo que que nossos sentidos capta, né? Então a gente tem essa relação com tudo. Então a relação natural começa a se relacionar bem com tudo, né? Dar o real direcionamento das coisas, né? Então você começa a voltar àquele processo natural. Ok, nós estamos desconectados demais. Então como nós fazemos para nós nos harmonizarmos de novo? Então nós vamos buscando esses caminhos, né? Então esse é o processo que nós estamos passando, né? Que é o tal do processo de despertar. Então sair dessa mente individualista, egóica, né? De que passa por cima do outro, né? Competitiva, para essa aqui, ó, colaborativa. Como nós somos uma espécie. Se eu agir individualmente, não me beneficia. É ilusório esse benefício, porque é um benefício vendido pelo sistema ou seja, para te aprisionar cada vez mais. Então, quanto mais você acha que está ganhando, mais você está adentrando nesse sistema e tornando parte do sistema. Ou seja, somente eles possuem a tua mente, né? Aqui não, aqui você já começa a se ver como um todo, né? Então é isso, gente, essa frase reflexiva.
isso vai muito além, né, de observar a natureza, porque você vai observar a natureza, vai entrar no quesito também de energia livre. Eu tenho um minutinho para falar, né? Você vê, aqui nós temos um veículo que precisa de uma energia externa para funcionar. Mas o que eu sou, aqui na quarta, eu gero energia. Eu sou o gerador dessa energia. Né? A Terra está movimentando, a Terra está não sei quantos milhões de quilômetros por hora. Ela gira milhares de quilômetros, só que o universo, o sistema solar, ele também está em movimento. E um movimento muito rápido. Né? E a galáxia, a qual ele representa, também está em movimento. Então, o que coloca esse movimento? A vida é movimento. Então, tudo é vida, tudo é movimento. Né? Então, essas coisas não precisam de extrair energia de nada. Ela simplesmente é. E aqui a gente cria coisas que precisam de ter energia. Então, quando a gente começar a fazer esse passo para cá, tudo vai ser movimento, a gente vai precisar extrair mais energia de coisa alguma. Então, as coisas serão movimento. As coisas, ou seja, representarão essa vida. Ou seja, entrarão em alinhamento, em sincronia. Tempo estourado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.